Vou falar. Mas vou falar baixinho, porque não era pra eu falar. Pediram pra eu não falar. Mas eu vou falar. Tem um acerto verbal do Gabigol com a patrocinadora do Corinthians já pra exclusivo. Acertar no que vem. Põe exclusivo. Se não vier ninguém antes. Exclusivo, meu irmão. Exclusivo, essa é nossa. Põe exclusivo aí na tela. Essa é nossa. Tem um acerto verbal já. Então lá. Acerto verbal, segundo o repórter Marco Belo, do Podcast Mão e da Transamérica, existe um acerto verbal do staff de Gabigol com a patrocinadora Master do Corinthians. Informação para exclusiva para o ano que vem. Ano que vem. Estamos falando de ano que vem. Informação exclusiva do repórter Marco Belo, do Podcast Mão e da Transamérica. Se ficar na Série A. Exclusivo. Vai ficar. Para. Ó, o Depay, ele tem proposta do Corinthians. Ele tem proposta do Flamengo. Eu não sei se tem proposta do Flamengo, mas tem interesse do Flamengo. Não sei se tem proposta oficial do Flamengo, mas tem interesse do Flamengo, tá? O Depay tem propostas do futebol mexicano, de clubes do futebol mexicano. Ele tem propostas de clubes do segundo escalão do futebol europeu. O que é o segundo escalão do futebol europeu? Não é Manchester, não é Arsenal, não é Barcelona, não é Real Madrid, não é Chelsea, não é Paris Saint-Germain, não é Bayern. É o quê? É Sevilha. Ele tem uma oferta do Sevilha, por exemplo. O Sevilha é um dos clubes, tá? Ele tem proposta da Grécia. E ele tem principalmente propostas do futebol árabe. E essas propostas do futebol árabe pagam muito mais do que a Esportes da Sorte vai pagar. Essas propostas do futebol árabe pagam muito mais do que a Esportes da Sorte vai pagar. Aí tem um quê na jogada, tá? Tem um jogador chamado Steven Bergwijn, que a galera que acompanha o futebol internacional deve conhecer. Ele atuava no Ajax da Holanda. Aí o Steven Bergwijn, ele aceitou uma proposta para sair do Ajax, e ele é novo, tem 26 anos de idade, tá? O Depay tem 30. O Bergwijn aceitou uma proposta para jogar no Al Ittihad da Arábia Saudita. Tá me ouvindo, Silvinho? Tô aqui, já brochei já. Sabe o que o técnico da seleção holandesa falou? O Koeman, Ronald Koeman. Acho que é Koeman. Falou que ele não joga mais na seleção. Falou que ele saiu de um futebol competitivo para um futebol não competitivo. Ó, abre aspas para o técnico da seleção holandesa. Bergwijn ir para a Arábia Saudita aos 26 anos não tem nada a ver com aspecto esportivo. A sua história com a seleção está encerrada. Ele provavelmente sabe que eu diria isso. Se tem 26 anos, a ambição mais importante deve ser esportiva e não financeira. Ele podia ter ficado no Ajax, não? Tenho certeza que o Ajax também paga bem. Com a sua idade, não tomaria essa decisão. Então, o Depay, se quiser continuar na seleção holandesa, provavelmente não deve aceitar essa proposta do futebol árabe. Acontece que a seleção holandesa está disputando a Liga das Nações da UEFA e vai jogar contra a Bósnia e a Alemanha. O Depay já não está.
nessas convocações. Ele disputou as Copas de 2014 e 2018 pela seleção holandesa de futebol, tá? 2022 ele já não estava. Então, pode ser que o Depay também já ache que a passagem dele pela seleção holandesa já era. E aí ele não teria... Aliás, perdão, 2014 e 2022. 2018 ele não disputou. 2014 e 2022, perdão, no Catar. Desculpa. E foi titular. Eu já falei, fez 46 gols pela seleção. A galera tá falando, e a Euro desse ano. Mas pode ser que ele ache que a passagem dele pela seleção holandesa já terminou aos 30 anos. Ou pode ser que o técnico da seleção holandesa tenha falado do cidadão de 26 anos, mas o de 30 ele acha outra coisa. Eu sei que ele jogou a de 22. Eu errei, pessoal. Perdão, errei. Eu falei 14 e 18, é 14 e 22. Tá bom? Ou seja, cara, Belos, esse cara tem mercado, né? Ele ainda tem mercado, vários clubes interessados. Para nós, de repente, é uma chuva de verão que passou e... A proposta corintiana é muito boa. A proposta corintiana é muito boa, financeiramente, tá? São 57 milhões de reais dividido por 2 anos em salário. Faz a conta aí. É muito boa financeiramente. Em 2 anos ele vai levar mais do que o Corinthians vai colocar de dinheiro. Então, ele vai levar 60 milhões de reais na mão em 2 anos. Isso aí dá 10 milhões de euros, mais ou menos, em 2 anos. Isso aí é bastante para qualquer jogador. 10 milhões de euros em 2 anos no bolso, beleza, vai embora, livres, tranquilo. Então, a proposta corintiana é muito boa. Mas o futebol da Arábia paga bem mais. A Europa vai deixar ele num futebol mais competitivo. Ele tem 30 anos, né? É um cara novo ainda, relativamente novo. Ainda pode querer jogar pela seleção holandesa. E ele não tem mais clubes gigantes da Europa. Mas tem clubes médios, que nem eu falei, o Sevilha. Por exemplo, ele estava no Atlético de Madrid, que é um clube de grande para médio lá, né? Atlético de Madrid é de grande para médio. Ele já estava num clube mais ou menos no nível. E a resposta que ele deu, agora eu vou dar a notícia que eu recebi. É que ele primeiro vai analisar as outras propostas para depois responder ao Corinthians. Por que que é importante? Grande Tomás, hein? Grande Tomás. Tomás Rossolino, que falou lamentáveis 20 minutos de suspense, João Kleber. Eu tô no meu limite. Tomás Rossolino, do meu timão, acompanhando aqui o podcast Timão, muito obrigado. E falou que ele estava machucado em 18, por isso ele não jogou. Tomás está fora do Brasil, é isso, né? Ele mora em Londres. Em Londres? Vocês falam que o Tamboré é chique? O cara mora em Londres, mano. Mas ele merece. Tamboré. Ele merece. Ó, a primeira resposta que o Depay deu para o Augusto, na segunda-feira, ele recebeu a proposta no domingo e deu 48 horas para responder. Ele, na segunda-feira, falou que ele tinha várias propostas e que ele primeiro analisaria as outras, para depois ver a do Corinthians. Ou seja, as outras passaram em primeiro lugar, para depois ele analisar a do Corinthians. Essa é a notícia. Primeiro, o Depay vai analisar as outras propostas. Depois, ele vai analisar a do Corinthians. Se eu fosse dar a minha opinião, eu não falaria assim, ele não vem. Mas eu falaria que é difícil, tá? Que não é uma contratação que eu diria assim, pô, eu tô muito confiante, acho que ele chega amanhã. Eu não falaria isso. Eu falaria que é difícil, porque ele primeiro vai analisar todas as outras propostas, e são várias, para depois analisar a proposta do Corinthians. Por que a proposta do Corinthians por último? Ele não gosta do Corinthians? Ele tem algo contra o Augusto Melo? Ele não vai com a cara do Silvinho? E ele sabe que o Silvinho já foi conselheiro do Corinthians? Será? Não, porque o mercado brasileiro não é um mercado atrativo, primeiro lugar. Segundo lugar,
ele sabe que o Corinthians pode cair. Ele dá um Google, ele entra lá no Google. Ó, eu sou o Depay, tá? Vou falar em holandês. Me desculpa, meu sotaque holandês aqui. Google. Corinthians, classificação brasileiro. Daí ele vê lá, 17º. Ixi. Zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento. Aí ele vê que pode cair. E ele não vai querer disputar a Série B do ano que vem. Se para vir pro mercado brasileiro já é algo complicado para um jogador desse, para disputar a segunda divisão é pior ainda. Então ele deixou a proposta corintiana em segundo plano. Não estou falando que ele não vem, tá bom? Porque esses caras são loucos, do nada o cara pode falar, eu quero vestir a camisa do Ronaldo, e o caramba, e tal, e pá, e beleza. Mas, porém, entretanto, ele vai analisar as outras propostas antes e, repito a informação, exclusivo para Tomás Rossolino, que está nos ouvindo da Inglaterra. Tem acordo verbal com o Gabigol pro ano que vem, tá? Então, é essa notícia de Depay que eu tinha para passar para vocês.